Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abdrushim, o Senhor do juízo final. Ele é o autor da mensagem do Graal na luz da verdade, obra oficial em 3 volumes, editado pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, pelo Movimento Internacional do Graal no Brasil, www.mensagemdograu.com.br. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários, vivenciar e servir-te na tua luz da verdade. Amém. Jundiaí, São Paulo, Brasil, domingo 7 de novembro de 2021, meio-dia e 58 minutos, 30 graus, tempo quente, ensolarado. À noite costuma esfriar um pouco ainda nós chegamos no verão, estamos a caminho do verão, daqui a 1 mês e meio. E quando as chuvas vão se intensificar mais, estamos precisando de muita chuva. Muito bem, eu queria falar hoje um pouco sobre essa questão aí da antiga mensagem do Graal de 1931, que ela se tornou inválida para os tempos agora do juízo final, após o senhor Emmanuel Abdrushim, conforme eu creio, ter ido para Kipsdorf nos seus dois meio últimos anos de vida, quando ele procurou um lugar isolado, junto à natureza, para executar, como eu digo, como eu creio, sua última grande e definitiva missão aqui na Terra. Queria reformular sua mensagem do Graal, agora para 3 volumes, para que ela possa servir de última tábua de salvação. É isso, é essa palavra decisiva, inclusive foi dita por Fábio Maria. Tábua de salvação, de se transformar a tábua de salvação para a humanidade. Então aí preparou essa aqui é a mensagem oficial em 3 volumes, que é editado pela Ordem do Graal na Terra, pelo Movimento Internacional do Graal no Brasil, que é vamos supor, uma filial da Fundação da Mensagem do Graal, que fica em Stuttgart, onde a Mensagem do Graal é publicada em mais de 20 idiomas, enquanto que a Ordem do Graal na Terra publica para o português brasileiro. Então essa palavra tábua de salvação é algo muito importante, porque algumas pessoas, antigos adeptos, quando Frau Maria retomou a propriedade de Vomperberg, que foi tomada pelos nazistas, né, em 1938, início de 1938, e foi devolvido a ela após o final da guerra em 1945. Então ela teve que reorganizar todo o movimento do Graal, certamente teve muitas dificuldades para colocar novamente para funcionar, né, dando uma continuidade à missão do Senhor Messias Abdrushim. E uma das principais coisas necessárias era justamente imprimir aquela mensagem em 3 volumes.
E o que foi feito a partir de 1949. 1949 imprimiu o primeiro volume, o segundo volume em 1950 e o terceiro volume em 1951, dando um total de 168 dissertações. 34 dissertações no primeiro volume, 71 dissertações no segundo e 63 no terceiro. E então foi dessa forma que foi formulada a sua mensagem. Porque é o seguinte, existe só uma mensagem, né, que o Senhor faz quando ele faz sua edição, ele reuniu, só se torna uma mensagem válida. A partir do momento que é editado a sua última versão, a sua última que ele fez de próprio punho, é ela que continua válida. A anterior não tem função. Então, após essa impressão, Frau Maria disse, né, inclusive com conversas, possivelmente por telefone ou uma correspondência, via carta, né, enfim, logo após a guerra. Eu acredito que então pode ser que tenha sido já quando começou a ser impressa, né, essa mensagem em 3 volumes. Então, conversando com Walter Browning, que ele era um discípulo, presidente aqui da filial, vamos dizer, do Movimento Internacional do Grau, aqui no Brasil. Então, ela disse que, devido ao falhar dos convocados e a impossibilidade de realizar na Terra o que foi planejado originalmente pela luz, devido ao falhar dos convocados e o não reconhecimento da humanidade, né, por parte da missão do Senhor Messias, Manuel Bedruchin. Então, tudo teve que ser modificado. E o mais importante é que a mensagem ela tem que se tornar uma tábua de salvação para a humanidade. Justamente por isso que o Messias Bedruchin fez essa reformulação. E isso, eu sempre faço essa analogia, significou exatamente teve exatamente o mesmo significado do que Jesus disse na cruz, né? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? Dando assim aliviando o karma da humanidade, né? Porque o retorno karma é muito violento quando é assassinado um filho de Deus, é assassinada a palavra, né? Porque ao assassinar Cristo, assassinou a palavra dele, né? A palavra viva. O corpo dele, a presença dele na terra representava a palavra viva. Da mesma forma, a mensagem antiga mensagem de Missões 31, após o falhar dos convocados e o não reconhecimento da humanidade, o que aconteceu? Ela estaria morta, nesse sentido que ela perdeu a sua finalidade, a sua validade de salvação do ser humano. Isso é muito importante atentar isso. A antiga mensagem de 1931 se tornou inválida para a finalidade de um Filho de Deus, que é salvar a humanidade. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão que os adeptos da mensagem de 31, eles não compreendem. Eles não compreendem isso. Que ela não é mais a tábua de salvação. Ela é a palavra assassinada, porque a recusa da palavra viva é um assassínio. E o fato é esse, né? Da mesma forma que Cristo, aqui na Terra, teve sua palavra assassinada, ele ressuscitou, né? E a palavra continuou viva nele, né? Tá certo? Mas não aquela que o corpo dele representava, que foi assassinado. Da mesma forma, a mensagem de 1931, ela, a partir do momento que houve essa recusa, que houve, enfim, que o Senhor foi perseguido, enfim, não pôde mais
ser executado na Terra todo o planejamento real da luz, conforme foi estipulado, essa mensagem se tornou inválida, né? Como o corpo de Cristo morto. Mas ele ressuscitou através da sua nova palavra, que deu uma nova oportunidade de salvação para o ser humano. Então vejamos, em 1926 houve a primeira edição da Mensagem do Grau, a edição violeta, que continha até então 43 dissertações não numeradas. Abdrushim, vamos dizer assim, vamos classificar assim como o neto, né? Vamos dizer assim, no sentido da luz, para a compreensão humana, o neto do Espírito Santo, ele habita o quarto plano na Ilha da Justiça do Espírito Primordial. Então ele esteve aqui na Terra nos 7 primeiros anos, 6 primeiros anos, basicamente, quando ele começou a escrever as dissertações de 1923 a 1929. Foi aquela primeira etapa da mensagem do Graal, as primeiras dissertações, quando então até foi lhe perguntado, né? O senhor também dava respostas aos leitores, né? Então foi feita uma pergunta que está no livro Respostas a Perguntas, que é editado pela Ordem do Grau na Terra, né? Então houve uma pergunta que uma pessoa falou sobre o Filho do Homem, quando ele viria. Então o Senhor dizia o seguinte, que ele está a caminho, né? Porque ele dizia isso, né? O Filho do Homem está a caminho, porque quando ele falava Filho do Homem, ele se referia ao seu pai Parzival, que é o Rei dos Reis, que está no ápice da criação, e também ao Espírito Santo. Depois eu posso dizer que o Espírito Santo, Emmanuel, o Espírito Santo, ele é de fato o Filho do Homem. Tá? Agora, uma parte dele, vamos supor, está, vamos dizer assim, no seu filho Parzival, uma parte da inercialidade que está em Emmanuel, o Espírito Santo, que é de Deus. A inercialidade é a substância viva que existe em Deus. Então, Emmanuel, Parzival e Abdrushim, pode dizer que são um único ser na essência. Mas a força maior, naturalmente, está concentrada em Emmanuel, o Espírito Santo. E uma pequena parte se incorporou em Parzival. E, por sua vez, uma pequena parte de Parzival está em Abdrushim. Mas isso é necessário para toda a estrutura da criação, que é imensa, né? As pessoas não fazem ideia. Desde o reino inercial de Deus Pai, que fica no núcleo do reino divino, tem toda a esfera divina, depois vem a criação espiritual, primeiro primordial, né? Mas então, Abdrushim, deixa eu até mostrar aqui, respostas a perguntas. Então, deixa eu só ver se eu localizo essa pergunta, que fala sobre a vinda do Filho do Homem, enfim. Então, Abdrushim sempre dizia que o Filho do Homem está a caminho e que ele espera tranquilamente o momento que ele vai atuar. Porque ele próprio pode dizer que era o Filho do Homem, né? Mas ele não estava com aquela força total, né? Vamos dizer assim. Então ele não queria também dizer que ele queria o Filho do Homem, né? Porque uma questão de humildade também, né? E eu reconhecer que a força que ele tinha do Filho do Homem era ainda pequena, né?
uma etapa inicial. E depois veio Parzival, a partir de 1929 até 1936, que aí depois encarnou aqui na Terra o Espírito Santo, Emmanuel, com toda a força, né? E, então tá aqui, muitas perguntas. Muitas perguntas muito importantes, essas questões, né? Que esclarecem os leitores. Por exemplo, vou citar aqui uma das perguntas. Doações por vaidade, responsabilidade dos juízes, pregadores incrédulos, negação da filiação de Deus, a confirmação, os seres humanos divinos, entre aspas. O ser humano não é divino, ele é espiritual, porque a nossa essência está no degrau que nós nascemos, vamos dizer assim. Tudo teve origem na irradiação de Deus. Tudo. Criações, criaturas, teve origem na irradiação de Deus. Mas a espécie de cada criatura está ligada exatamente àquela região que está mais próxima ou mais distante da fonte, que é Deus. Então, a esfera divina está muito mais próxima de Deus, está vizinho, vamos supor assim, de Deus, embora o reino divino é imenso, né? E está fora da nossa espécie. Agora, a nossa espécie é espiritual e nem primordial não é. É espiritual, que é um reino posterior ao reino primordial. Então, nós nem espíritos primordiais nós somos, né? Quem dirá divinos, né? Então, isso é uma idiotice, fruto de pura ignorância. Ignorância e vaidade, né? Vaidade humana. Que isso é uma característica também do mundo espiritualista, né? Vamos supor, em geral, que não tem aquela verdadeira busca por sabedoria, né? Uma sabedoria de Deus mesmo, né? Então, com a sua verdade, procuram, através das imaginações, das suposições e um exercício intelectual, e que inclui fantasias, imaginações, fazer suposições que, para quem conhece a mensagem do Graal, né, que é a nova palavra viva, vê que não tem nenhum fundamento, não passa de atrevimento, né? Isso é um atrevimento. Então é isso, esse livro aqui é muito importante. E eu estou querendo. Aqui está aqui, né, uma pergunta. Filho do homem. Vamos ver aqui na página 80. Vamos ver se fala sobre essa questão. Nas dissertações da mensagem do Grau, ele também fala sobre isso, mas existe uma. Eu me recordo, houve aí. Bom, aqui está a pergunta. Abdrushim diz que a lenda do Grau é uma profecia. Isso compreendo bem. Sua mensagem do Grau, porém, descreve o Filho do Homem, Parzival, como sendo severo até o inflexível, enquanto no poema do Grau é dito com referência ao tolo puro tornar-se sábio por compaixão. Então, essa daí está mais sobre aquelas lendas, né, poéticas que falava de Parzival, que iria vir para a criação, peregrinar, né, toda essa questão. Então eu vou ler o primeiro parágrafo e vou dar a resposta, né? Unicamente na justa severidade se encontra o amor beneficiador. Então aí vamos dizer, o amor ele tem que ser severo. Por isso que está essa grande desconexão dos ditos cristãos com a doutrina de Cristo. Porque sugere um amor mole, complacente, que perdoa tudo. E não é assim. O amor de Cristo sempre foi severo. Claro, como ele estava em amor de Deus, então ele não julga, né? Ele não é
Ele não veio com esse lado que Manuel teve que fazer, porque o Emmanuel, o Espírito Santo, ele é, ele é, ele é amor também, mas principalmente justiça, né? Então ele tem que cumprir vamos dizer assim, seu dever perante o Pai. Ele, isso é uma função dele. Então a severidade é, por isso que o Antigo Testamento, então naquela lei mosaica, enfim, que veio de Deus, tinha tanta severidade, porque o Espírito Santo ele tem que ser severo, ele é justiça. Enquanto que Jesus não, ele não veio aqui julgar. O reino dele é o reino divino, não é o espiritual. Ele não tem essa responsabilidade perante o reino espiritual que está a cargo do Espírito Santo. Daí essa ponte, Espírito Santo. Espírito condiciona assim uma, uma parte que se associa ao espírito humano, vamos dizer assim, né? E santo é de Deus. Então o Espírito Santo é um filho de Deus também, só que ele nasceu para a humanidade, ele teve essa função. Deus o enviou para os limites do reino divino para que pudesse surgir a sua criação. E por isso que Manuel é o único ser que, embora ele tenha nascido no reino inerteal, né, a pátria de Deus Pai, ele foi enviado definitivamente para um lugar que não o lugar que ele nasceu. Por exemplo, nós seres humanos surgimos, nossos sentidos espirituais, no reino espiritual. Após a nossa peregrinação, todas as nossas peregrinação, encarnações, isso é temporário, porque visa a nossa autoconsciência, né? De criar autoconsciência e retornarmos para o paraíso. Então, nós é sempre transitório, nós vamos voltar para a nossa pátria. Caso nós nos percamos aqui na matéria, através dos pecados, enfim. Então, após o pecado original, temos essas duas escolhas, que vai depender da nossa boa vontade e do nosso livre-arbítrio. Ou o paraíso ou o inferno. Não tem. Ou a vida ou a morte. Não tem, só tem essas duas opções. Então, no caso, é interessante refletir um pouco sobre essa questão de Manuel. É o único ser, esse aí foi o único sacrifício de Deus Pai. Porque Emmanuel é um filho tão querido como Jesus Cristo. Mas Deus, em favor dessa criação, dessa humanidade, dessa extensão além do reino divino, né? O faça-se a luz, ele, ele aceitou essa condição de enviar o seu filho, querido filho, para longe de si. É claro que Manuel pode visitar Deus, pode visitar, né? Isso está claro, né? Porque ele é um filho de Deus, mas ele só vai ser visita. Né? Ele não é o reino. A pátria de Emmanuel, o Espírito Santo, é na parte mais densa, vamos dizer assim, do reino divino. Então ele teve que colocar um manto mais denso para atuar naquele local. Então é isso, a questão da severidade do amor, né? Além disso, Vossa Senhoria compreende erradamente as palavras tornar-se sábio por compaixão. Não é necessário ressaltar, ainda que Parsifal é um lutador. Não é necessário ressaltar ainda que Parsifal é um lutador, né? A seguir que reflita Vossa Senhoria mesmo, tranquila e objetivamente. Será possível que uma pessoa, por compaixão a terceiros, possa tornar-se ela mesma realmente sábia? Sábia mediante essa misericordiosa compaixão, como Vossa Senhoria, também muitos outros seres humanos imaginam?
Então, essa misericórdia é que se diz aquela questão de que a misericórdia de Deus está dentro das suas leis, tá certo? Ele só faz dentro do seu amor, que é incompreensível para o ser humano, algo que esteja dentro das suas leis. Então, a misericórdia de Deus só é possível dentro das suas leis e dentro da sua pureza, né? Não pode se contrapor. Então, tudo que se faz aqui, como Jesus fez na cruz, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Como essa terceira edição da Mensagem do Grau, própria para a humanidade agora, né? Foi um ato de amor. Ele busca, dentro das leis, uma forma de auxiliar o ser humano. Mas não perdoar por perdoar, sem contrapartida, ou então, certo ponto, tem que haver a separação do joio e do trigo. Não tem como salvar aquele que se endereçou por caminhos errados, que caiu no pecado de tal forma que não tem como saldar sua dívida. Então, essa condição é a morte espiritual, é o joio do trigo, que em determinado tempo há essa colheita necessária, né? Vamos supor, a cobrança dos resultados, né? Daquilo que foi oferecido por Deus, que é a criação, para que nossas centelhas espirituais, almas, pudessem se desenvolver e se tornar autoconsciência, verdadeiros servos de Deus. Então, o pecado não estava previsto, isso ocorreu devido ao falhar de Lúcifer. Deus não podia prever que Lúcifer iria falhar, né? Ia sair, descartar o amor e se tornar somente a justiça e pureza, mas dentro de um conceito pessoal, né? Quando você deixa de irradiar no amor, você distorce os valores, né? Então você fez a sua própria justiça, a sua própria pureza, enfim. Nada funciona na criação se não tiver essas três qualidades de Deus e as suas consequências e radiações, que é da pureza, da justiça e do amor. Tudo que sai dessas três qualidades intrínsecas em Deus, não é possível permanecer dentro dos reinos de Deus. Ou vai para a morte, para a extinção, ou tem que sair fora dessa criação. Por isso que o reino de Lúcifer ele fica fora da criação, porque de tal forma ele caiu num abismo, afundou de tal forma que saiu dessa frequência, né, que existe, tem que existir em todas as criações de Deus. É o amor, a radiação do amor que liga todas as criações aos seres humanos e que torna algo construtivo de verdade, né? Realmente. Então é isso. Então por causa disso que se diz que Deus é acima de tudo o amor, né? Sabe mediante essa misericordiosa compaixão, como Vossa Senhora, Vossa Senhoria e também muitos outros seres humanos imaginam? Reflita com profundidade e finalmente chegará à conclusão de que um verdadeiro saber não pode surgir mediante compaixão. Consequentemente, aquela interpretação está errada. Pois é, então essa compaixão tem que. A compaixão é sentir o sofrimento do outro, mas não querer carregar a cruz do outro. Isso é muito importante. Que cada qual tem sua cruz para carregar. Então ninguém pode ajudar a carregar a cruz do outro. Não tem como. Cada qual tem sua cruz. Pode
dar um auxílio, né? Vamos dizer assim, mas não largar a sua cruz para carregar a do outro. Isso não é possível. Pois então essa questão da vinda do Filho do Homem que o leitor perguntou, né? Então tem explicação, eu não vou ler essa resposta inteira, porque não é essa a finalidade. E essa questão de Parsifal, né? Que havia essa promessa, que os escritores, enfim, poetas, receberam na Terra, mas o raciocínio também interferiu, né? Porque a questão é o seguinte: depois do pecado original, houve a consequência desse pecado original, o pecado hereditário, que foi a prevalência do raciocínio. Então, todos nós seres humanos já nascemos com raciocínio, cérebro anterior, frontal, desproporcionalmente crescido em relação ao cerebelo, que é o cérebro da intuição. Então, o que acontece? Depois da infância, nós já somos estimulados, né, por esse defeito que se tornou, né, obra do nosso próprio livre-arbítrio, a sermos racionais. Nossa intuição é restringida, né? Justamente a mensagem do grau favorece isso, a nossa intuição. Porque conforme nós vamos ligando a nossa intuição, vamos supor, o cerebelo começa a ficar mais ativo, né? E a partir de geração em geração ele vai adquirir também materialmente, fisicamente, esse equilíbrio. Então isso, Abidursim terminou a sua mensagem, concluiu, porque diz assim, em certo trecho, Abidursim conclui sua mensagem, e agora viria o Filho do Homem, né? E com mais força, né? Que foi exatamente Parsifal, e em 1929 ele lutou pessoalmente com Lúcifer no seu reino e o manietou por 1000 anos. Essa pergunta realmente não teve assim, um esclarecimento que eu busquei aqui. Talvez alguma outra pergunta, que são muitas perguntas. Então fica essa dica, quem se interessar. Respostas a perguntas do Real Messias Abidursim. Muita paz, muita luz. Shalom.